Amara Lewis achou que entrar na sala de reuniões errada tinha sido o momento mais embaraçoso da sua vida, até seu filho de 7 anos resolver um quebra-cabeça que deixou uma sala cheia de executivos sem palavras. O homem que a encarava do outro lado daquela mesa era Evan Whittaker, o CEO bilionário que tinha sumido da sua vida 8 anos atrás, sem explicação, levando seu coração e toda a sua confiança com ele. Mas quando a mente brilhante do pequeno Micah revelou um padrão chocante que espelhava o raro dom de Evan, perguntas perigosas começaram a surgir, podendo destruir tudo o que Amara havia construído como mãe solteira. O que Evan descobrisse sobre o menino poderia reunir uma família desfeita ou despedaçar a vida frágil que Amara lutou tanto para criar. Alguns segredos têm o seu próprio jeito de se revelar, e alguns quebra-cabeças, uma vez completos, jamais podem ser desfeitos. Se você ficou curioso e quer saber se o amor pode realmente superar uma traição devastadora, se inscreva e me diga de qual cidade você está assistindo. Eu leio cada comentário. Amara Lewis verificou o celular novamente. A mensagem da babá fez seu estômago revirar. Desculpa, doente com febre. Não consigo cuidar do Micah hoje. Ela estava no saguão do imponente prédio de vidro, segurando a mão do filho de 7 anos. Pessoas de terno passavam por eles como se pertencessem àquele lugar. Amara se sentia deslocada com seu melhor vestido preto e saltos emprestados. Mamãe, por que você está preocupada? Micah perguntou. Seus grandes olhos castanhos a fitavam com preocupação. Só pensando, meu amor. Ela apertou a mãozinha dele. Lembra do que conversamos? Você precisa ficar bem quietinho enquanto a mamãe conversa com as pessoas legais lá em cima. As portas do elevador se abriram com um leve vezes ding. Amara checou o papel na bolsa mais uma vez. Sala 1425. Entrevista para assistente administrativo às 9 horas. Aquele emprego poderia mudar tudo para eles. O prédio era mais chique do que ela esperava. Pisos de mármore, paredes brilhantes, tudo parecia caro e importante. Micah permaneceu perto dela enquanto caminhavam por um longo corredor com portas de vidro. É ali, ela sussurrou, lendo os números na porta. 1425. Mas quando ela abriu a pesada porta de vidro, soube que algo estava errado. Aquilo não era um escritório pequeno com uma mesa e arquivos. Era uma sala de reuniões enorme com uma longa mesa e 20 cadeiras. Homens de ternos caros sentavam-se ao redor da mesa com laptops e xícaras de café. Uma mulher de terninho elegante estava na frente, apontando para números em uma tela grande. Todos se viraram para olhar para Amara e Micah. Ah, não! Amara sussurrou para si mesma. Sala errada. Um rubor subiu ao seu rosto. Ela começou a recuar em direção à porta, mas Micah já havia se aproximado da parede, onde um quadro branco estava coberto de números e formas. Micah, volta aqui. Ela sussurrou com urgência. Mas seu filho estava estudando o quadro com intensa concentração. Ele pegou um marcador azul da bandeja de baixo e preencheu 3 números que faltavam em uma sequência que tinha deixado os executivos da sala sem solução. O silêncio era pesado. O coração de Amara disparou enquanto ela observava o filho trabalhar. Micah sempre fora bom com padrões e quebra-cabeças. Bom demais às vezes. Isso está correto. A mulher na frente disse lentamente. Amara pegou a mão de Micah e levantou o olhar, pronta para se desculpar e sair correndo. Foi então que ela o viu. Evan Whittaker estava sentado na extremidade da mesa, seus olhos azuis arregalados de choque. Seus cabelos escuros estavam mais curtos agora, e ele vestia uma camisa branca impecável, que provavelmente custava mais do que o aluguel de Amara, mas era ele, com certeza, o homem que tinha desaparecido da sua vida 8 anos atrás. O homem cujas ligações ela parou de retornar quando o orgulho superou a dor. O homem que nunca soube sobre o bebê que ela perdeu 3 meses depois que ele partiu. O tempo parecia parar. Amara sentiu que não conseguia respirar. A boca de Evan se abriu ligeiramente. Ele olhou dela para Micah, depois de volta para ela. Seus olhos tinham a mesma surpresa e confusão que ela sentia. Me desculpem, Amara conseguiu dizer para a sala. Estamos no lugar errado. Ela puxou Micah em direção à porta, o rosto queimando de vergonha. As portas de segurança começaram a se fechar atrás deles quando ela ouviu a voz dele. Amara? Ela se virou. Evan os havia seguido para o corredor. Ele estava ali com suas roupas caras,
parecendo pertencer a este mundo de vidro e mármore. Ela se sentiu pequena e deslocada. É você, ele disse suavemente. Oi, Evan. Sua voz saiu mais baixa do que ela queria. Micah olhou entre eles com olhos curiosos. Mamãe, você conhece esse homem? Antes que Amara pudesse responder, Evan sorriu para o filho dela. Eu sou Evan. Sua mãe e eu nos conhecemos há muito tempo. Eu gostei do seu quadro de quebra-cabeças lá dentro, Micah disse. Aqueles números eram fáceis. Evan ergueu as sobrancelhas. Fáceis? A maioria da minha equipe ficou 20 minutos lutando com aquele. Amara sentiu o pânico crescer em seu peito. Ela precisava sair dali. Longe de Evan e de suas perguntas, e do jeito que olhar, a fazia lembrar de coisas que ela tentava esquecer. Nós devíamos ir, ela disse rapidamente. Tenho uma entrevista em outro lugar do prédio. Espere. Evan tirou o celular. Deixe-me ligar para a Rita do RH. Se você está procurando trabalho, talvez tenhamos algo. Não preciso de caridade, Amara disse, erguendo o queixo. Não é caridade. É uma entrevista de emprego de verdade. Ele apertou um botão no celular. Rita, é o Evan. Tenho alguém aqui que pode ser perfeita para aquela vaga de coordenadora que estamos tentando preencher. Amara ouviu enquanto ele falava com alguém chamado Rita. Sua mente disparou. Ela precisava muito daquele emprego. As contas estavam se acumulando e Micah precisava de sapatos novos para a escola. Mas trabalhar no mesmo prédio que Evan, aquilo parecia perigoso. Ela pode te atender em 15 minutos, Evan disse, encerrando a ligação. 12º andar, sala 1200. Obrigada, Amara disse baixinho. A viagem de elevador pareceu interminável. Micah cantarolava uma pequena canção enquanto Amara tentava acalmar seu coração acelerado. Quais eram as chances? Em uma cidade de 500 mil de habitantes, ela encontra o ex em uma entrevista de emprego. Rita se revelou uma mulher gentil com cabelos grisalhos e um sorriso caloroso. Ela usava um vestido azul simples e sapatos confortáveis. Seu escritório parecia normal e acolhedor, não assustador como a sala de reuniões. Por favor, sente-se, Rita disse, indicando as cadeiras em frente à sua mesa. Evan mencionou que você tem experiência com agendamento e relacionamento com pacientes? Sim, senhora. Trabalhei no consultório do Dr. Martinez por 3 anos. Cuidava de agendamentos, ligações de planos de saúde e ajudava os pacientes a se sentirem à vontade. Amara sentou-se ereta. Essa parte ela conseguia fazer. Falar sobre trabalho parecia seguro. É exatamente o que precisamos. Nossa última coordenadora saiu há 2 semanas e estamos afogados em e-mails de fornecedores e solicitações de reuniões. Micah estava sentado quietinho em uma cadeira perto da janela, lendo um livro que Amara havia trazido. Ele era bom em ficar parado quando importava. A posição paga R$15 por hora para começar. Rita continuou. Os benefícios de saúde começam depois de 90 dias. Como isso soa para você? Parecia que suas orações tinham sido atendidas. Amara tentou não parecer muito ansiosa. Parece justo. Ótimo. É o que estou pensando. Que tal um período de experiência remunerado de 1 semana, começando amanhã? Você pode ver se gosta do trabalho, e nós podemos ver se você se encaixa bem. Amara sentiu os ombros relaxarem pela primeira vez naquela manhã. Sim, eu gostaria muito. Maravilha. Esteja aqui às 9 em ponto. O traje é esporte fino. Alguma pergunta? Só uma. Eu vou trabalhar diretamente com... Ela fez uma pausa, sem saber como perguntar sobre Evan sem parecer estranha. Com a equipe executiva? Não. Você se reporta a mim. Mantemos limites claros aqui. Os olhos de Rita brilharam como se ela entendesse mais do que estava dizendo. Quando saíram do escritório de Rita, Evan estava esperando perto dos elevadores. Ele tinha trocado de roupa, vestindo jeans e um suéter cinza simples. Ele parecia mais com o homem que ela lembrava da faculdade. Como foi? Ele perguntou. Bom, começo amanhã. Amara apertou o botão do elevador. Que ótima notícia. Está com fome? Tem uma cafeteria do outro lado da rua. Amara hesitou. Micah puxou o vestido dela. Estou com fome, mamãe. Só um café e um lanche, Evan disse. Podemos conversar por alguns minutos. A cafeteria estava movimentada com o almoço. Eles encontraram uma mesa perto da janela onde Micah podia observar as pessoas caminhando lá fora. Evan comprou fatias de maçã e leite para Micah,
café para ele e Amara. Ele é um ótimo garoto, Evan disse, observando Micah arrumar suas fatias de maçã em um padrão antes de comer. Ele é. Amara envolveu as mãos na xícara de café. Evan, sobre o que aconteceu antes. Eu sei que precisamos conversar sobre isso, mas não aqui, não agora. Ele olhou para Micah. Só quero que você saiba, eu nunca recebi suas últimas mensagens. Amara prendeu a respiração. Como assim? Quando meu pai teve o AVC, voltei para casa rápido. Troquei de plano de celular, perdi mensagens na transição. Pensei que você tinha decidido que não queria mais me ver. Ela o encarou. Todos aqueles meses, pensando que ele tinha sumido do mapa. Toda aquela dor e raiva. Achei que você tinha ido embora porque as coisas ficaram sérias demais entre a gente. Nunca. Voltar para casa era por causa do meu pai. Eu devia ter encontrado outra forma de te contatar. Eles ficaram em silêncio por um momento. Micah terminou suas maçãs e tirou um pequeno livro de quebra-cabeças da bolsa de Amara. Olha, mamãe, esse é igual ao quadro lá em cima. Ele mostrou a ela uma página de sequências numéricas. Evan se inclinou para ver. Posso ver? Micah assentiu e deslizou o livro para ele. Evan estudou a página por alguns segundos, então apontou para um ponto. Que número vai aqui? 17. Micah disse, sem hesitar. Certo. E este? 24. Os olhos de Evan se arregalaram. Você é realmente muito bom nisso, Micah radiou de orgulho. Mamãe diz que eu tenho um cérebro para quebra-cabeças. É um bom cérebro para ter, Evan disse. Ele olhou para Amara. De onde ele tirou isso? A pergunta a atingiu como um soco no estômago. Ela se levantou rapidamente. Devíamos ir. Preciso levar Micah para casa para o almoço. Evan pareceu confuso com a mudança súbita dela. Claro. Deixe-me acompanhá-los até o carro. Nós vamos de ônibus, Amara disse. Então deixe-me pedir um carro para vocês. Estamos bem com o ônibus. Eles pegaram suas coisas e saíram. Evan se ajoelhou no nível de Micah. Ótimo trabalho com o quebra-cabeça lá dentro, parceiro. O rosto de Micah se iluminou. Obrigado. Mamãe, podemos fazer mais quebra-cabeças em casa? Claro, meu amor. O carro de aplicativo parou na calçada. Evan abriu a porta para eles, mas manteve a distância. Sem abraços, sem toques. Apenas espaço respeitoso. Enquanto o carro se afastava, Amara observou Evan pelo vidro traseiro. Ele estava na calçada, com as mãos nos bolsos, observando-os partir. Ele não acenou, apenas os deixou ir. Naquela noite, Amara estava em sua pequena cozinha, enquanto sua irmã Nia picava pimentões para o jantar. O apartamento era minúsculo, mas limpo. Fotos de Micah cobriam a geladeira. Seus brinquedos estavam organizados em caixas plásticas perto do sofá. Então, deixe-me ver se entendi, Nia disse, sem levantar os olhos da tábua de cortar. Você entrou na entrevista errada, deu de cara com seu ex da faculdade e conseguiu uma proposta de emprego. É por aí. Amara mexeu o molho de macarrão no fogão. E Micah fez um dos truques de quebra-cabeça dele na frente de todo mundo. Nia, você devia ter visto. Ele simplesmente foi até aquele quadro branco enorme e preencheu os números que faltavam como se não fosse nada. A mente daquele menino me impressiona. Nia raspou os pimentões na panela. Como está o Evan agora? Amara pensou a respeito. Diferente, mais maduro, ele usa roupas caras e tem um cargo importante. Mas, quando conversou com Micah, ele ainda era gentil. E você não contou a ele. Não foi uma pergunta. Nia sabia sobre a gravidez que Amara perdeu todos aqueles anos atrás. Ela era a única que sabia. O que eu deveria ter dito? Ei, lembra de mim? A gente namorou por 6 meses, você sumiu, e então eu perdi o bebê que você nunca soube que eu estava esperando? A voz de Amara falhou um pouco. Nia largou a faca e se virou para encarar a irmã. Essa vergonha não é sua para carregar, Amara. Você tinha 20 anos, estava assustada. Você tentou falar com ele e não conseguiu. Não importa agora de qualquer jeito. Não importa mesmo? Antes que Amara pudesse responder, Micah correu para a cozinha segurando seu livro de quebra-cabeças. Tia Nia, olha o que o homem do trabalho da mamãe me mostrou hoje. Ele abriu em uma página coberta de marcas de lápis. Ele me ensinou um novo tipo de padrão. Nia se ajoelhou para olhar o livro. Isso é muito bom, meu amor. O que mais você conversou com esse homem? Ele disse que eu tenho um cérebro para quebra-cabeças igual ao dele, e ele foi legal com a mamãe.
Ele comprou comida pra gente e pediu um carro para nós. Amara sentiu a garganta apertar. Ela se ocupou arrumando a mesa enquanto Nia folheava o livro de Micah. Se esse Evan quiser fazer parte da sua vida, Nia disse baixinho, ele prova com o tempo, não com palavras. Eu sei. E se ele te machucar de novo, eu vou machucá-lo. Apesar de tudo, Amara sorriu. Isso eu também sei. Naquela noite, depois que Micah adormeceu, Amara deitou na cama olhando para o teto. Ela tinha separado a roupa para o dia seguinte, calças pretas e uma blusa azul, profissional, mas sem tentar demais. Ela estava nervosa com o emprego, mas era mais do que isso. Ver Evan havia trazido de volta sentimentos que ela achava ter enterrado. O jeito como ele olhava para Micah com tanto interesse e gentileza. O jeito como ele lembrava exatamente de como ela gostava do café. Acima de tudo, ela estava com medo da pergunta que via nos olhos dele quando ele observava Micah resolver aqueles quebra-cabeças. A mesma pergunta que a mantinha acordada algumas noites. E se Evan não fosse apenas bom com padrões e números? E se fosse algo que Micah tivesse herdado? O pensamento era grande e assustador demais para se apegar. Amara se virou e fechou os olhos. O amanhã traria seus próprios desafios. Naquela noite, ela só precisava dormir, mas o sono não veio fácil. Sua mente continuava revivendo o momento em que Evan se ajoelhou para conversar com Micah. O jeito gentil como ele disse, parceiro. O orgulho nos olhos de Micah, quando Evan elogiou suas habilidades com quebra-cabeças. Por 8 anos, tinha sido só ela e Micah contra o mundo. A irmã dela a ajudava quando podia, mas no fim do dia, era Amara quem tomava todas as decisões. Amara quem trabalhava em 2 empregos para pagar as contas. Amara quem ia sozinha às reuniões de pais e mestres. Agora Evan estava de volta, bem-sucedido e gentil, fazendo perguntas cuidadosas sobre seu filho. Amara puxou o cobertor até o queixo e tentou acalmar sua mente acelerada. O que quer que acontecesse em seguida, ela levaria as coisas devagar. Ela protegeria Micah, e ela não se permitiria ter esperanças em coisas que talvez não fossem reais. Mas enquanto ela finalmente adormecia, não conseguia parar de pensar no jeito como Evan havia olhado para os dois, como se fossem importantes, como se importassem, como se talvez, só talvez, valesse a pena ficar por perto desta vez. A manhã de quarta-feira chegou rápido demais. Amara estava em frente ao espelho do quarto, ajeitando sua blusa azul pela 3ª vez. As mãos tremiam um pouco. Você está linda, mamãe, Micah disse da cama dela, onde estava calçando os sapatos da escola. Obrigada, meu amor. Ela respirou fundo. Lembre-se, a tia Nia vai te levar para a escola hoje. Seja bonzinho com ela. Serei. Você está nervosa com seu novo emprego. Amara sentou-se na cama ao lado dele. Um pouco, mas tudo bem. Às vezes, ficar nervosa significa que você se importa em fazer um bom trabalho. Micah assentiu seriamente. Tipo quando eu tive que ler na frente da turma. Exatamente assim. Ela beijou o topo da cabeça dele. E você foi ótimo naquele dia. Nia apareceu na porta, com as chaves do carro na mão. Pronto, rapazinho. Pronto. Micah pulou e pegou a mochila. Você consegue, mana, Nia disse a Amara. Só lembre-se do que conversamos. Profissional e cuidadosa. Amara chegou ao prédio do escritório 10 minutos antes. O saguão parecia diferente na luz da manhã, mais movimentado. As pessoas passavam apressadas com xícaras de café e pastas, todas parecendo importantes e confiantes. Rita a encontrou nos elevadores do 12º andar. Ela tinha um sorriso gentil e um vestido verde simples. Bom dia, Amara. Pronta para seu primeiro dia? Sim, senhora. Rita a conduziu por um corredor com pequenos escritórios. Este é o seu espaço de trabalho. Ela abriu uma porta para revelar uma mesa arrumada com um computador, telefone e uma pequena janela com vista para o estacionamento. Isso é meu? Amara perguntou. Todo seu por esta semana. E por mais tempo se as coisas derem certo. Rita entregou-lhe uma pasta. Aqui estão o básico. Configuração de e-mail, sistema de telefone, segurança do prédio, nada muito complicado. Amanhã voou. Amara organizou contatos de fornecedores, agendou 3 reuniões e atendeu chamadas. O trabalho parecia familiar e confortável. Ela sempre fora boa com detalhes
e em fazer as pessoas se sentirem bem-vindas. Por volta das 10h30, ela ouviu vozes familiares no corredor. Seu estômago deu um frio na barriga quando a voz de Evan se aproximou. Ela manteve os olhos na tela do computador e tentou parecer ocupada. Bom dia, Rita. Ela ouviu Evan dizer. Como está nossa nova coordenadora se adaptando? Veja você mesmo, Rita respondeu. A Amara já pegou 2 conflitos de agendamento que eu perdi. Passos pararam do lado de fora da porta do seu escritório. Amara levantou o olhar para encontrar Evan, observando-a com um pequeno sorriso. Bom dia, Amara. Bom dia. Ela manteve a voz profissional e calma. Tudo o que precisa? Sim, obrigada. Ele assentiu e continuou pelo corredor. Nenhuma conversa longa, nenhuma pergunta pessoal. Apenas educado e respeitoso. Rita apareceu na porta do seu escritório alguns minutos depois. Como foi isso? Bem, Amara disse, embora seu coração ainda estivesse batendo rápido. Bom, quero deixar algo claro. Rita fechou a porta do escritório e sentou na cadeira em frente à mesa de Amara. Não sei os detalhes da sua história com Evan, e não preciso, mas quero que você saiba que você se reporta a mim, não a ele. Se tiver alguma preocupação com qualquer coisa, minha porta está sempre aberta. Amara sentiu um alívio a invadir. Obrigada. Agradeço muito. Evan me pediu para ter certeza de que você entendeu os limites aqui. Ele quer que isso funcione, mas também quer que você se sinta segura e apoiada. O resto do dia passou tranquilamente. Amara almoçou em um banco lá fora, observando as pessoas passarem enquanto escrevia em seu pequeno caderno. Devagar e sempre, ela escreveu com tinta roxa. Um dia de cada vez. Às 5 da tarde, ela desligou o computador e arrumou a bolsa. Enquanto esperava o elevador, sentiu-se orgulhosa de si mesma. Tinha superado o primeiro dia. A quinta-feira trouxe mais da mesma rotina. E-mails, telefonemas e organização de calendários. Daniel, um rapaz simpático da equipe de marketing, passou pelo seu escritório por volta do meio-dia. Como está o novo emprego? Ele perguntou, escorado na porta. Muito bem, obrigada. Legal. Ei, você já conheceu nosso líder destemido? O Evan é um bom chefe, cara inteligente. Solteiro por sinal, se te interessar. Ele piscou. Amara sentiu o rosto esquentar. Estou apenas focada em fazer um bom trabalho. Justo. Até mais. Depois que ele saiu, Amara fez uma anotação mental para manter as conversas com os colegas de trabalho simples e profissionais. A última coisa que ela precisava era fofoca de escritório. Naquela tarde, ela saiu mais cedo do trabalho para buscar Micah na escola. A professora Hall, sua professora, queria conversar com ela sobre um projeto em grupo. As crianças estão trabalhando em uma caça a padrões, a professora Hall explicou enquanto elas estavam na sala de aula vazia. Eles precisam encontrar formas e números pela escola e criar sequências. A entrega é na próxima sexta-feira. Micah adora esse tipo de coisa, Amara disse. Ele certamente adora. Ele já está mapeando padrões avançados que estão bem além do nível da 2ª série. Eu queria que você soubesse para que possa incentivá-lo em casa. Enquanto caminhavam em direção à secretaria, Amara notou um homem de jeans e boné descarregando caixas perto da recepção. Quando ele se virou, ela percebeu que era Evan. Ele a viu ao mesmo tempo e fez um pequeno aceno. Ele estava doando material escolar, ela percebeu. Quietamente, sem fazer alarde. Os olhos dele se encontraram por apenas um momento antes de Micah correr até ela. Mamãe, adivinha? Estamos fazendo um projeto de quebra-cabeças. A professora Hall me contou. Parece divertido. Evan passou por eles no corredor, mantendo uma distância respeitosa. Ele acenou para Amara, mas não parou para conversar. Ela apreciou que ele não estava forçando uma conversa ou tentando se aproximar de Micah. Naquela noite, Nia veio com comida chinesa para a viagem. Como foi o segundo dia? Ela perguntou, desembalando os recipientes de comida. Bom, quieto, profissional. Amara pegou pratos do armário. E o Evan? Mal o vi. Quando o vi, ele manteve a distância. Está sendo cuidadoso. Nia fez uma pausa em seu desembalar. Isso é bom, certo? Sim, é. Amara sentou-se à pequena mesa. Nia, ele doou material escolar para a escola do Micah hoje, de forma anônima. O que significa? Significa que ele está tentando te mostrar algo
sem fazer com que seja sobre ele. Isso importa. A sexta-feira foi o dia mais tranquilo até agora. Amara se adaptou à sua rotina de trabalho, atendendo chamadas e organizando arquivos. Lá pelas 2, Daniel apareceu de novo com o café da copa. Sextou, né? Ele disse alegremente. Quase lá, Amara concordou. Sabe, eu estava pensando. Vai ter um happy hour hoje à noite no Murphy's Bar. Nada demais. Só alguns de nós do trabalho para descontrair. Você devia vir. Que legal você me convidar, mas tenho um filho de 7 anos em casa. Fica para a próxima, então. Às 5h10, Amara se viu no elevador com Evan. Eles eram as únicas 2 pessoas lá dentro quando as portas se fecharam. Bom fim de semana, ele disse baixinho. Para você também. O elevador parou no hall de entrada. Eles saíram juntos, mas seguiram em direções diferentes. Evan foi em direção ao estacionamento coberto, enquanto Amara caminhou para o ponto de ônibus. Ela apreciou o fato de que ele não ofereceu uma carona, nem tentou estender a conversa. Ele estava dando espaço para ela se organizar. Sábado de manhã trouxe uma crise. Amara girou a chave do carro e não ouviu nada além de cliques. Vamos lá, ela sussurrou, tentando de novo. Clique, clique, clique. Ela ligou para a empresa de guincho, mas eles só poderiam vir na segunda-feira. Maika tinha uma festa de aniversário no centro comunitário ao meio-dia, e ela havia prometido a ele que iriam. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Evan. Luiz, o mecânico que eu mencionei, está disponível esta manhã se precisar de ajuda com o carro. Sem pressão, só oferecendo o número dele. Amara olhou para a mensagem por um longo momento. Ela realmente precisava que seu carro fosse consertado. E Luiz tinha parecido legal quando Evan o mencionou antes. Ela respondeu por mensagem. Sim, por favor, envie o número dele. Obrigada. Luiz chegou 30 minutos depois, em um furgão branco, coberto de ferramentas. Ele era um homem atarracado com olhos gentis e mãos sujas de graxa. Evan disse que talvez você estivesse com problema na bateria. Não pega. Só faz barulho de clique. Luiz abriu o capô e deu uma olhada por alguns minutos. Sua bateria já era. Posso trocá-la esta manhã, se quiser. Quanto? 60 pela bateria, 20 pela minha mão de obra. Só dinheiro. Amara fez as contas rapidamente. Tinha R$ 85 na carteira. Isso a deixaria com R$ 5 até o pagamento de terça. Certo, ela disse. Enquanto Luiz trabalhava, Maika sentou na escadaria do prédio do apartamento deles, observando com fascinação. Como você sabe o que está quebrado? Maika perguntou. Experiência, garotão. Está vendo como esses cabos estão corroídos? Isso significa que a bateria não consegue enviar energia para ligar o motor. Luiz explicou tudo em termos simples que Mika pôde entender. Quando terminou, ele mostrou a Amara como verificar os terminais da bateria sozinha. Tenha um pouco de bicarbonato de sódio à mão, ele disse. Se vir uma crosta branca se formando, limpe-a com bicarbonato de sódio e água. Maika correu para dentro e voltou com uma caixinha de suco. Obrigado por consertar o carro da mamãe. Luiz sorriu e aceitou a caixinha de suco. De nada, amigão. Depois que Luiz saiu, o telefone de Amara vibrou com uma mensagem de Evan. Luiz deixou seu carro funcionando? Ela respondeu. Sim, obrigada. Bom, tenha um bom fim de semana. Naquela tarde, na festa de aniversário, Maika brincou com as outras crianças enquanto Amara observava de uma mesa. Seu telefone agora só tinha R$ 5, mas seu carro estava funcionando. Às vezes, era assim que a independência se parecia fazer escolhas difíceis e encontrar uma solução. Domingo de manhã, Nia veio tomar café, como fazia na maioria dos fins de semana. Então, o que acontece se Evan pedir para passar um tempo com Maika? Nia perguntou, acomodando-se no sofá com a caneca. Não sei. Acho que depende de como ele perguntar. Com o que você se sentiria confortável? Amara pensou. Em um lugar público. Visita rápida. Hora de acabar bem definida. Isso é inteligente. E se ele quiser ir além? Então não rola. Como se adivinhasse a conversa, o telefone de Amara tocou. O nome de Evan apareceu na tela. Ela olhou para Nia, que acenou encorajadoramente. Alô? Oi, Amara. Espero não estar incomodando. Tudo bem. O que foi? Eu estava pensando, estaria tudo bem se eu passasse alguns minutos com Maika hoje? Talvez no parque? Eu poderia trazer um livro de passatempos. O peito de Amara apertou.
Este era o momento que ela esperava e temia. Quanto tempo? Ela perguntou. 10 minutos. 15 no máximo. Você estaria lá o tempo todo. Ela olhou para Micah, que estava construindo uma torre com blocos de montar na sala de estar. Ele parecia feliz e seguro no pequeno apartamento deles. O parque da Rua Miller. 12:00. 15 minutos. Obrigado, Amara. Eu realmente agradeço. Depois que ela desligou, Nia ergueu as sobrancelhas. Como você se sente? Assustada, mas também curiosa. Ao 12:00, Amara e Micah caminharam até o pequeno parque a 2 quadras do apartamento. Evan já estava lá, sentado em um banco com um livro no colo. Ele usava jeans e um suéter azul que fazia seus olhos parecerem ainda mais brilhantes. Oi, Micah, ele disse, levantando-se enquanto se aproximavam. Oi, trouxe passatempos? Evan ergueu o livro. 3 novos, que achei que você gostaria. Eles sentaram juntos no banco, Amara de um lado de Micah, Evan do outro. O livro estava cheio de sequências numéricas e jogos de padrões. Certo, aqui está o primeiro, Evan disse, apontando para uma fileira de números. O que vem depois? Micah estudou por uns 10 segundos. 43. Isso! Como você descobriu tão rápido? Você adiciona 7 a cada vez, mas depois subtrai 2. 7, subtrai 2, 7, subtrai 2. Ivan pareceu impressionado. É exatamente isso. Eles resolveram mais 2 passatempos, com Micah resolvendo cada um rapidamente e explicando seu raciocínio. Amara observava, sempre impressionada com a mente ágil do filho. Acabou o tempo, ela disse depois de 15 minutos. Já. Micah parecia desapontado. Já, Amara confirmou suavemente. Evan fechou o livro e o entregou a Micah. Você pode ficar com este. Pratique os outros passatempos e me conte como foram. Sério, posso ficar com ele? É seu. Enquanto voltavam para casa, Micah tagarelava animadamente sobre os passatempos enquanto folhevava o livro. Ele é muito inteligente, Amara disse a Evan quando chegaram à calçada. Ele puxou você. Talvez. Eles ficaram ali por um momento, observando Micah examinar seu novo livro. Obrigado por me deixar passar um tempo com ele, Evan disse baixinho. Você manteve curto, como prometeu. Sempre vou manter, Amara assentiu. A gente se vê segunda no trabalho. Até segunda. Naquela noite, enquanto Amara punha Micah na cama, ele ainda falava sobre os passatempos. Mamãe, o Evan é muito bom em jogos de matemática. Ele é. Você acha que ele gosta de mim? O coração de Amara apertou. Eu acho que ele gosta muito de você. Bom, eu também gosto dele. Ele explica as coisas direitinho e não fala comigo como se eu fosse um bebê. Depois que Micah adormeceu, Amara sentou no sofá com uma xícara de chá, pensando na tarde. Evan tinha sido perfeito com Micah, paciente e gentil, mas sem tentar demais. Ele cumpriu sua promessa sobre o limite de tempo. Mais importante, ele fez Micah se sentir inteligente e valorizado sem o sobrecarregar. Talvez, só talvez, isso pudesse dar certo. Devagar, com cuidado, um dia de cada vez. Segunda-feira de manhã, chegou com nuvens cinzentas e promessa de chuva. Amara se arrumou para o trabalho enquanto Micah se preparava para a escola. Você vai ver o Evan hoje? Micah perguntou sobre sua tigela de cereal. Talvez. Mas lembre-se, ele é o chefe do meu chefe. Mantemos as coisas profissionais no trabalho. O que significa profissional? Significa ser educado e respeitoso, mas não muito amigável. Amizades no trabalho são diferentes de amizades normais. Micah assentiu seriamente. Tipo como a professora Hall é legal comigo, mas não vem jantar em casa. Exatamente assim. No trabalho, Rita entregou a Amara um memorando de uma página sobre limites no ambiente de trabalho e comportamento profissional. Não há o que se preocupar, Rita explicou. Apenas um lembrete que enviamos a todos sobre manter relacionamentos pessoais e profissionais separados. Amara leu as diretrizes simples, hierarquia clara, reuniões de feedback regulares, expectativas de conduta profissional. Isso parece justo, ela disse. Protege a todos, você, Evan, a empresa. Ninguém quer constrangimento ou confusão. O resto da manhã passou tranquilamente. Amara respondeu e-mails e organizou agendas de reuniões. Por volta das 10:30, ela viu Evan passar pelo escritório dela com um grupo de pessoas de terno. Ele olhou na direção dela, mas não parou.
No almoço, ela sentou do lado de fora com seu sanduíche e caderno. As nuvens cinzentas deram lugar ao sol, e o parque do outro lado da rua estava cheio de pessoas em seus horários de almoço. Ela escreveu em seu caderno: devagar e sempre. Confiar nas ações, não nas palavras. Micah primeiro, sempre. Uma sombra caiu sobre sua página. Ela olhou para cima e viu Daniel, do marketing, segurando um sanduíche e um refrigerante. Se importa se eu sentar? Ele perguntou. Claro. Daniel era legal o suficiente, mas falava muito sobre si mesmo e parecia estar sempre procurando por fofocas de escritório. Hoje não foi diferente. Então, como você está se adaptando? Ele perguntou. Todo mundo gosta de você até agora. Que bom saber. Você parece ter se encaixado direitinho. Até chamou a atenção do chefe, ouvi dizer. Amara manteve sua expressão neutra. Rita tem sido muito prestativa. Eu me referia ao chefão, Evan. Daniel deu uma mordida em seu sanduíche e sorriu. Ouvi dizer que ele te recomendou pessoalmente para a posição. Ele me ajudou a entrar em contato com o RH. Só isso. Claro, claro. Nada de errado em ter bons contatos. Amara arrumou seu almoço e se levantou. Eu preciso voltar ao trabalho. A gente se vê. Enquanto caminhava de volta para o prédio, Amara sentiu-se desconfortável. Ela não gostava de ser alvo de especulações no escritório, especialmente sobre sua conexão com Evan. A tarde trouxe uma distração bem-vinda, quando Rita pediu que ela ajudasse a organizar arquivos na sala de materiais. Trabalho simples e tranquilo que mantinha sua mente ocupada. Às 3h15, ela saiu mais cedo para buscar Micah na escola. A professora Hall havia pedido para ver lá sobre o projeto de padrões dele. O trabalho de Micah é notável, disse a professora Hall, mostrando a Amara uma pasta cheia de desenhos e gráficos. Ele está criando padrões mais complexos do que qualquer coisa que eu já vi de um aluno do 2º ano do ensino fundamental. Os desenhos eram incríveis. Micah havia encontrado sequências numéricas no endereço da escola, nos mourões da cerca do parquinho e até no desenho dos pisos do refeitório. De onde vem essa habilidade? A professora Hall perguntou. Não sei, Amara disse honestamente. Ele sempre foi bom com números e formas. Pois bem, incentive-o. Esse tipo de raciocínio matemático pode levá-lo longe. Enquanto caminhavam para o estacionamento, Amara sentiu-se orgulhosa e preocupada ao mesmo tempo. Micah era claramente talentoso, mas suas habilidades também levantavam questões que ela não estava pronta para responder. Naquela noite, enquanto Micah fazia a lição de casa na mesa da cozinha, Amara ligou para Nia. Como foi o trabalho hoje? Nia perguntou. Complicado. As pessoas estão começando a notar que o Evan me ajudou a conseguir o emprego. Notar como? Só comentários? Perguntas? Não gosto que falem de mim. Você está pensando em pedir demissão? Amara observou Micah copiar cuidadosamente as palavras de ortografia em seu caderno. Não. Eu preciso deste emprego. Só preciso ser mais cuidadosa. O que significa ser mais cuidadosa? Menos conversa amigável com os colegas. Sem convites para almoçar. Só fazer meu trabalho e ir para casa. Isso parece solitário. Solidão é melhor do que complicação. Terça-feira de manhã, trouxe chuva e um memorando na caixa de entrada de e-mail de todos. Um simples lembrete sobre conduta profissional e tratar todos os funcionários com respeito. Rita apareceu no escritório de Amara no meio da manhã. Tudo bem? Sim. Por quê? Esse memorando não era sobre você especificamente, mas eu queria ter certeza de que você se sentia apoiada. Sinto, obrigada. Bom, e Amara, você está fazendo um trabalho excelente. Não deixe ninguém fazer você se sentir como se não pertencesse aqui. O resto da semana passou pacificamente. Amara manteve a cabeça baixa e focou em suas tarefas. Evan manteve distância, falando com ela apenas quando necessário e sempre profissionalmente. Sexta-feira à tarde, Rita chamou Amara em seu escritório. Bem, uma semana se passou, Rita disse, fechando a porta atrás deles. Como você se sente em relação à posição? Amo o trabalho. É desafiador, mas não excessivo, e sinto que estou realmente ajudando as pessoas. Bom, porque eu gostaria de oferecer a você o cargo permanentemente. Mesmo salário, benefícios completos a partir do próximo mês. Você está interessada? Amara sentiu uma enorme onda de alívio.
Sim, absolutamente sim. Maravilha. Vou pedir ao RH para preparar a papelada. Enquanto Amara caminhava para o ponto de ônibus naquela noite, ela se sentia mais leve do que em meses. Um emprego estável com benefícios, uma chance de construir algo seguro para ela e Mika. Quando ela chegou em casa, Mika estava na mesa da cozinha com Nia, trabalhando em seu projeto de padrões. Mamãe, olha o que eu encontrei. Ele ergueu um desenho do padrão de tijolos no prédio do apartamento deles. Cada 7º tijolo é mais escuro. Forma um padrão listrado. Que incrível, meu amor. A tia Nia diz que podemos comemorar seu emprego com pizza hoje à noite. Ela disse isso? Nia sorriu da cozinha. Eu imaginei que você teria boas notícias. Naquela noite, enquanto comiam pizza e assistiam a um filme, Amara sentiu-se grata pelo que haviam construído juntos. Não era perfeito nem chique, mas era deles. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Evan. Parabéns pelo cargo efetivo, você mereceu. Ela respondeu, obrigada. Simples, profissional. Mas por trás daquelas palavras simples, havia uma sensação crescente de que talvez, só talvez, eles pudessem resolver isso juntos. Domingo de manhã, a luz do sol entrava pela janela da cozinha de Amara enquanto ela preparava café. Nia estava sentada à pequena mesa, lendo o jornal, enquanto Micah trabalhava em seu projeto de padrões na outra ponta. Estive pensando, Nia disse, sem levantar os olhos do caderno de esportes. Isso é perigoso, Amara respondeu, servindo café em 2 canecas. Se Evan pedir para passar mais tempo com Micah, qual é o seu limite de conforto? Amara sentou-se em frente à irmã. Eu não sei. Ontem no parque pareceu. Seguro. Seguro como? Lugar público. Pouco tempo. Limites claros. Amara envolveu as mãos em sua caneca quente. Se ele perguntar de novo, talvez a mesma coisa, mas não com muita frequência. E se ele sugerir algo mais longo? Tipo, almoço ou um cinema? Muito, muito rápido. Amara olhou para Mika, que estava absorto em desenhar formas geométricas. O coração do Mika está envolvido agora. Não posso deixá-lo se apegar a alguém que pode desaparecer novamente. Mamãe, Micah disse, levantando os olhos do desenho. Podemos ir ao parque hoje? Quero procurar mais padrões. Claro, meu amor. Depois do almoço. Nia dobrou o jornal. E se o Evan não for embora desta vez? Então ele prova isso sendo paciente. Como se suas palavras o tivessem invocado, o telefone de Amara tocou. O nome de Evan apareceu na tela. Ela olhou para Nia, que deu de ombros como quem diz, lá vamos nós. Alô? Bom dia, Amara. Espero que não se importe que eu esteja ligando. Tudo bem. O que houve? Eu estava pensando se você e Micah gostariam de me encontrar no parque de novo hoje. Talvez por 20 minutos desta vez. Trouxe um livro sobre jogos de padrões, que acho que ele vai gostar. Amara sentiu um frio na barriga. 20 minutos era mais tempo que da última vez, mas não por muito. O mesmo parque de ontem? Sim. Ou onde você se sentir à vontade. Ela olhou para Micah, que havia parado de desenhar e estava ouvindo com óbvio interesse. 12:00. 20 minutos. Perfeito, obrigado. Depois que ela desligou, Micah pulou da cadeira. Vamos ver o Evan de novo? Por um tempinho. Posso levar meu projeto para mostrar a ele? Amara hesitou. Os desenhos de padrões de Micah estavam ficando mais complexos a cada dia. Mostrá-los a Evan parecia abrir uma porta que ela não tinha certeza se estava pronta para atravessar. Claro, ela disse finalmente, mas lembre-se, é apenas uma visita rápida. No parque, Evan estava esperando no mesmo banco de antes. Hoje ele usava jeans escuros e um suéter verde que o fazia parecer mais jovem, mais como o estudante universitário que ela conhecera 8 anos atrás. E aí, Micah? Ele disse, levantando-se enquanto se aproximavam. Como foram aqueles outros passatempos? Fácil. Micah sentou-se no banco e puxou sua pasta. Mas olha o que eu fiz para a escola. Ele espalhou seus desenhos no banco entre eles. Padrões geométricos inspirados em tudo, desde mourões de cerca a azulejos de teto, sequências numéricas que ele havia descoberto em endereços e números de telefone. Evan estudou os desenhos com um espanto crescente. Micah, isso é incrível. Você descobriu tudo isso sozinho? Aham. A professora Hall diz que eu tenho um cérebro especial para a matemática. Ela está certa. Evan pegou um dos desenhos mostrando o padrão de tijolos no prédio do apartamento deles. Esse tipo de reconhecimento de padrões
É realmente avançado. De onde você acha que ele puxou isso? Amara perguntou, sua voz cuidadosamente neutra. Evan olhou para ela, depois para Micah, depois de volta para os desenhos. Não sei, mas é incrível. Eles passaram os próximos 15 minutos observando diferentes padrões ao redor do parque. Evan mostrou a Micah como identificar a sequência matemática no espaçamento das ripas do banco e no arranjo de flores nos canteiros. Ora, Amara disse quando o alarme do telefone tocou. Já, Micah gemeu. Estávamos chegando na parte boa. Na próxima vez podemos procurar padrões em lugares diferentes, Evan disse, recolhendo cuidadosamente os desenhos de Micah. Talvez a biblioteca ou o museu. Amara prendeu a respiração. Veremos. Enquanto caminhavam em direção à área de estacionamento, Micah correu na frente para olhar uma escultura perto do parquinho. Obrigado por isso, Evan disse baixinho. Eu sei que não é fácil. Ele gosta de você, Amara respondeu. Isso complica as coisas. Eu não vou a lugar nenhum, Amara. Desta vez não. Ela queria acreditar nele. O jeito como ele olhava para Micah com tanto interesse e orgulho genuínos. O jeito como ele se lembrava exatamente de como ela gostava do café. O jeito como ele cumpria suas promessas sobre tempo e limites. Palavras são fáceis, ela disse. Então vou te mostrar com ações. Segunda-feira de manhã no trabalho parecia diferente. Amara não conseguia identificar o que era, mas havia uma tensão no ar que não existia antes. Rita passou em seu escritório, por volta das 10, com uma pequena pilha de papéis. Como foi seu fim de semana? Rita perguntou. Tranquilo. Bom. Amara pegou os papéis e os folheou. Agendas de reuniões e contratos com fornecedores. E a situação dos limites? Está tudo confortável? Sim, bem profissional. Rita assentiu, mas sua expressão parecia ligeiramente preocupada. Bom, me avise se isso mudar. No almoço, Amara recebeu uma mensagem de texto de Grace Whittaker, a mãe de Evan. A mensagem era formal e educada. Prezada Amara, espero que esta mensagem a encontre bem. Eu estava me perguntando se você e seu filho gostariam de se juntar a mim para almoçar no próximo domingo. Gostaria de ter a oportunidade de conhecer Micah e conversar com vocês dois. Por favor, me informe se isso seria aceitável. Atenciosamente, Grace Whittaker. Amara olhou para a mensagem por um longo tempo. Conhecer a mãe de Evan parecia um passo importante. Um passo em direção a algo mais sério e complicado. Ela encaminhou a mensagem para Nia com um ponto de interrogação. Nia respondeu imediatamente por mensagem. Vá, mas mantenha os limites. Ela não tem o direito de fazer exigências. Naquela noite, Amara mostrou a mensagem para Micah enquanto ele fazia a lição de casa na mesa da cozinha. Quem é Grace? Ele perguntou. A mãe do Evan. Ela quer te conhecer. Ela é legal? Não sei ainda. Eu a conhecia um pouco quando era mais nova, mas as pessoas mudam. Micah considerou isso seriamente. Se ela é mãe do Evan, ela deve ser legal. Evan é legal. Talvez. Faremos uma visita rápida e veremos como é. Amara respondeu Grace por mensagem. Iremos. Visita rápida, Micah em primeiro lugar. Grace respondeu em minutos. Obrigada. Domingo, 13 horas. Enviarei o endereço. Terça-feira no trabalho trouxe uma visita inesperada de Evan. Ele bateu no batente da porta do escritório dela por volta das 11 da manhã. Você tem 1 minuto? Ele perguntou. Claro. Entre. Ele fechou a porta atrás dele, o que era incomum. Eu queria te avisar sobre uma coisa. Minha mãe me mandou mensagem sobre o almoço de domingo. Ela nos convidou. Eu sei. E quero que você saiba que não pedi para ela fazer isso. Ela toma a iniciativa às vezes. Amara recostou-se na cadeira. Você está dizendo que eu não deveria ir? Estou dizendo que você deve fazer o que for certo para você e Micah, sem pressão de ninguém, incluindo ela. Como ela está hoje em dia? Evan sentou-se na cadeira em frente à mesa dela. Direta. Ela tem opiniões sobre como as coisas devem ser feitas, mas não é má. E o que ela pensa sobre essa situação? Sinceramente, acho que ela está curiosa sobre Micah, sobre você. Mas Grace tem a tendência de querer controlar os resultados. Bom saber. Amara apreciou a honestidade dele. Faremos uma visita rápida, sentiremos o clima. Isso parece inteligente. E Amara, se ela disser algo que a deixe desconfortável, você não precisa ficar. Eu sei me virar.
Eu sei que sim. Quarta-feira foi tranquila no trabalho. Amara focou em organizar arquivos e atender ligações. Perto da hora do almoço, Daniel passou no escritório dela com o que pareciam ser notícias empolgantes. E aí, ficou sabendo da feira ao ar livre deste sábado? Ele perguntou. Música ao vivo, food trucks, artistas locais. Alguns de nós vamos lá dar uma olhada. Parece legal. Amara respondeu, sem tirar os olhos do computador. Você devia vir. Traz seu filho. Aposto que ele ia adorar. Obrigada por pensar na gente, mas a gente costuma levar os fins de semana numa boa, mais tranquilos. Fica para a próxima, então. Ah, e falando no seu filho. Daniel baixou a voz, conspiratório. Vi ele com o Evan no parque no domingo. Que criança fofa. Pareciam ter se dado super bem. Os dedos de Amara congelaram no teclado. Ah, é? Sim, eu estava correndo por lá e vi eles olhando uns desenhos juntos. Uma graça. Tipo pai e filho, sabe? Um calor subiu ao rosto de Amara. Eles estavam só olhando o trabalho escolar do Mika. Claro, claro. Não quis dizer nada com isso. Só é legal ver o chefe se interessando pelas famílias dos funcionários. Depois que Daniel saiu, Amara ficou ali, encarando a tela do computador sem realmente ver nada. As pessoas estavam notando, as pessoas estavam comentando, tirando conclusões. Ela pegou o celular e mandou uma mensagem para Evan. Precisamos ser mais cuidadosos com os encontros em público. Ele respondeu, entendido. Tudo bem? Fofoca de escritório. Nada sério. Eu cuido disso. A quinta-feira trouxe chuva e um e-mail geral do RA sobre conduta profissional e relacionamentos no ambiente de trabalho. Era genérico e não mencionava ninguém pelo nome, mas Amara sentiu que todos a olhavam de forma diferente. Ela almoçou sozinha em seu escritório e manteve as conversas com colegas de trabalho breves e focadas no trabalho. Na tarde de sexta-feira, Rita a chamou para a sala de reuniões para o encontro semanal delas. Como você está se sentindo em relação a tudo? Rita perguntou, fechando a porta atrás delas. Bem, o trabalho está indo bem. E a outra situação? Amara escolheu as palavras com cuidado. Os limites profissionais estão sendo mantidos. Fico feliz em saber. Tem havido algumas observações de outros funcionários. Que tipo de observações? Nada sério. Apenas pessoas notando que o Evan te ajudou a conseguir essa posição. Que vocês têm sido vistos juntos fora do escritório. Amara sentiu um aperto no estômago. Você está me pedindo para mudar alguma coisa? Só estou garantindo que você esteja ciente das aparências. Num ambiente de trabalho, a percepção pode ser tão importante quanto a realidade. Eu entendo. Certo. Você está fazendo um trabalho excelente, Amara. Não quero que nada ofusque isso. Naquela noite, Amara sentou-se no sofá depois que Mika foi para a cama, encarando o celular. Parte dela queria mandar uma mensagem para Evan e dizer que eles precisavam se afastar completamente. A outra parte dela se lembrava do jeito que o rosto de Micah se iluminou quando Evan elogiou o trabalho dele com padrões. Ela estava dividida entre proteger o emprego dela e proteger o apego crescente do filho a um homem que talvez realmente se importasse com os dois. A manhã de sábado chegou com o primeiro tempo quente que eles tinham tido em semanas. Amara estava dobrando a roupa quando Micah entrou correndo na sala com o jornal. Mamãe, olha! Ele apontou para um artigo sobre a feira ao ar livre que Daniel tinha mencionado. Vai ter música, arte e comida. Isso parece divertido mesmo. A gente pode ir, por favor? Amara olhou para o dia ensolarado lá fora, pela janela. Eles tinham ficado muito tempo presos no apartamento ultimamente. Claro, depois do almoço. A feira ao ar livre estava fervilhando de atividade. Artistas locais haviam montado barracas vendendo quadros e joias artesanais. Food trucks enfileiravam-se de um lado da praça, enchendo o ar com os cheiros de churrasco e churros. Um quarteto de jazz tocava num pequeno palco, enquanto as pessoas se sentavam em cangas e cadeiras dobráveis, aproveitando a música e o sol. Isso é demais, disse Micah, correndo na frente para olhar uma barraca que vendia quebra-cabeças de madeira. Amara comprou limonadas para eles e encontrou um lugar perto dos músicos onde poderiam sentar e observar as pessoas. A música era relaxante e pela primeira vez em semanas ela se sentiu realmente relaxar. Amara, ela se virou e viu Evan vindo na direção deles com um sorriso surpreso. Ele vestia jeans
e uma camisa social azul com as mangas arregaçadas. Que surpresa te encontrar aqui, ela disse. Grandes mentes pensam igual, eu acho. Ele gesticulou em direção ao palco. Essa banda é fantástica. Se importa se eu sentar por uns minutos? Amara olhou em volta. Havia centenas de pessoas na feira. Parecia seguro e anônimo. Claro. Evan sentou-se na grama ao lado deles, mantendo uma distância respeitosa. Está gostando da música, Micah? É legal. O trompetista é muito bom. E olha. Ele tirou um pequeno quebra-cabeça de madeira que havia comprado de um dos vendedores. É um labirinto. Dentro de um labirinto. Parece desafiador. Quer tentar juntos? Evan olhou para Amara, que assentiu. Claro. Pelos próximos 20 minutos, eles trabalharam no quebra-cabeça enquanto ouviam a música. Outras famílias sentavam por perto, fazendo a mesma coisa, relaxando, aproveitando o tempo quente, estando juntos. Quando a banda fez uma pausa, Evan virou-se para Amara. Eu te devo um pedido de desculpas. Pelo quê? Pelo cara assustado e imaturo que eu era há 8 anos. Eu devia ter lutado mais para te encontrar quando meu pai ficou doente. Devia ter achado outro jeito. Amara sentiu algo apertado em seu peito se soltar um pouco. Nós éramos jovens. Os dois assustados. Talvez. Mas eu não sou mais aquele cara. Eu consigo ver isso. Conforme a tarde avançava, eles se moveram de um lugar para outro pela feira. Evan comprou um pequeno caleidoscópio para Micah de um dos vendedores e o ajudou a identificar padrões matemáticos nas cores e formas mutáveis. Eles pegaram sorvete de um food truck e sentaram numa mesa de piquenique, conversando sobre tudo e nada. Estresse do trabalho, o projeto escolar do Micah. O tempo parecia normal. Fácil, como se fossem apenas 3 pessoas aproveitando uma tarde de sábado juntos. Enquanto o sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada pela praça da feira, Micah os convenceu a tentar um jogo de ritmo que um dos artistas de rua estava demonstrando. Bate palma na 1, estala os dedos na 3, bate o pé na 5. O artista gritou, marcando o tempo com um pandeiro. Eles se atrapalharam no começo, rindo quando erravam o tempo, mas gradualmente encontraram o ritmo, batendo palmas, estalando os dedos e batendo o pé em perfeita sincronia um com o outro e com a música. Micah riu de prazer toda vez que acertavam. Amara também se viu rindo, rindo de verdade, pela primeira vez em meses. Quando ela olhou para Evan, ele a observava com uma expressão de admiração, como se não pudesse acreditar que aquele momento fosse real. De novo, Micah gritou quando a música terminou. Vamos fazer de novo. Eles jogaram o jogo de ritmo mais 3 vezes, melhorando a cada rodada. Outras pessoas se juntaram, criando um círculo de criadores de música, batendo palmas, estalando os dedos e batendo o pé. Enquanto o sol se punha completamente e a feira começava a esvaziar, eles caminharam lentamente de volta para a área de estacionamento. Este foi o melhor dia de todos, Micah anunciou, saltitando na frente com seu caleidoscópio. Foi bem legal, Amara concordou. Evan caminhava ao lado dela, com as mãos nos bolsos. Obrigado por me deixar compartilhar isso com vocês. Obrigada por ser você mesmo. Eles chegaram ao ponto onde precisavam se separar. Evan em direção ao estacionamento, Amara e Micah em direção ao ponto de ônibus. Até segunda no trabalho, Amara disse. Até segunda. Mas nenhum dos dois se moveu para ir embora. Eles ficaram ali na luz fraca, observando Micah brincar com seu caleidoscópio, ambos sabendo que algo havia mudado entre eles naquele dia. O almoço de domingo na casa de Grace Whittaker foi exatamente tão formal quanto Amara esperava. A mesa da sala de jantar estava posta com pratos de porcelana e guardanapos de tecido. Flores frescas estavam num vaso de cristal no centro. A própria Grace era educada, mas reservada. Ela usava um vestido azul e pérolas, e seu cabelo grisalho estava perfeitamente penteado. Ela fez perguntas cuidadosas sobre a escola e os hobbies do Micah, enquanto eles comiam sanduíches de salada de frango e frutas. E você está gostando do seu trabalho na empresa do Evan? Grace perguntou a Amara. Muito. É desafiador, mas recompensador. Que ótimo. Evan fala muito bem das suas habilidades. A conversa parecia forçada e cuidadosa. Grace estava se esforçando para ser acolhedora, mas havia uma tensão subjacente que fazia Amara sentir que estava sendo avaliada. Depois do almoço, Grace os mostrou a casa. Fotos de família cobriam a lareira
e as mesas laterais. Amara reconheceu uma versão mais jovem de Evan em muitas delas. Esta é a minha favorita, Grace disse, apontando para uma foto de Evan por volta dos 10 anos, montando um grande quebra-cabeça com um homem mais velho. Esse é o pai do Evan. David adorava quebra-cabeças e jogos de palavras. Passava horas neles, especialmente depois do derrame. É daí que o Evan tira suas habilidades com quebra-cabeças? Amara perguntou. Parcialmente, mas David sempre dizia que Evan tinha um dom natural para ver padrões. Conseguia resolver coisas que outras pessoas nem conseguiam entender. Mika estudou a foto com interesse. O Evan é muito bom em quebra-cabeças. A gente fez alguns juntos no parque. As sobrancelhas de Grace se ergueram ligeiramente. Ah, é? E como você se saiu? Bem legal. O Evan diz que eu sou inteligente. Tenho certeza que sim. Enquanto se preparavam para sair, Grace os acompanhou até a porta. Foi um prazer te conhecer, Micah, ela disse, apertando formalmente a mãozinha dele. Espero que nos vejamos novamente em breve. Eu também. Sua casa é muito legal. Obrigada. Grace virou-se para Amara. Agradeço por ter vindo hoje. Sei que essa situação é complicada. Não precisa ser, Amara respondeu. Estamos indo com calma. O bem-estar do Micah vem em primeiro lugar. Claro, é como deve ser. Mas enquanto se afastavam de carro, Amara não conseguia se livrar da sensação de que Grace estava pensando em mais do que apenas o bem-estar do Micah. Havia algo calculista nos olhos dela quando olhou para os dois juntos. Foi puxado. Amara admitiu para Evan quando ele ligou naquela noite para saber como tinha sido o almoço. Ela tem boas intenções, mas Grace gosta de ter todas as informações antes de tomar decisões. Que tipo de decisões? Sobre se as pessoas são boas o suficiente para a família dela. E qual o veredito dela sobre nós? Acho que ela ainda está coletando dados. A manhã de segunda-feira trouxe um desastre em forma de fotografia. Amara estava almoçando na copa quando o celular vibrou com uma notificação. Alguém a tinha marcado numa foto nas redes sociais. Ela abriu o aplicativo e sentiu um aperto no estômago. Era uma foto da feira ao ar livre de sábado. Ela e Evan estavam sentados na grama com Micah entre eles, os três rindo de alguma coisa. Pareciam uma família. A legenda dizia: parece que nosso CEO arranjou uma esposa de trabalho e um enteado. Romance no escritório. Benefícios do trabalho. Daniel tinha postado. Daniel, que tinha estado na feira correndo e aparentemente tirando fotos espontâneas de colegas de trabalho. As mãos de Amara começaram a tremer. Ela imediatamente removeu a marcação e deletou a notificação, mas o estrago estava feito. Outras pessoas do trabalho já tinham visto e começado a comentar. Ela saiu para tomar um ar e ligar para Nia. Isso é ruim, ela disse quando a irmã atendeu. Ruim o quanto? Foto minha, do Evan e do Micah no parque. Postada online. Colegas comentando. Apague tudo. Agora mesmo. Já removi a marcação, mas as pessoas viram. O Evan consegue fazer o cara tirar? Não sei. Talvez. Mas provavelmente já é tarde demais. Naquela noite, Amara andava de um lado para o outro na sala, enquanto Micah assistia a desenhos no sofá. O celular dela tocou às 8 horas. Evan, fiquei sabendo da foto, ele disse imediatamente. Estou cuidando disso. Como? Daniel vai tirar esta noite. E o RH vai ter uma conversa com ele sobre respeitar a privacidade dos colegas de trabalho. É tarde demais, Evan. As pessoas viram. Estão falando. Eu sei. Me desculpe. Amara fechou os olhos. Acho que preciso me afastar de... Seja lá o que for isso, Amara. Não. Isso é exatamente o que eu temia. Fofoca de escritório. Pessoas fazendo suposições. Meu emprego sendo conectado à minha vida pessoal. Seu emprego está seguro. Rita deixou isso claro. Por enquanto. Mas o que acontece quando mais fotos aparecem? Quando as pessoas decidirem que estou dormindo com o chefe por ascensão na carreira? Não é isso que está acontecendo aqui. Eu sei disso. Você sabe disso. Mas a percepção é realidade num ambiente de trabalho. A linha ficou em silêncio por um longo momento. O que você está querendo dizer? Estou dizendo que preciso de espaço. Posso encerrar o período de experiência e procurar trabalho em outro lugar. Não faça isso. Por favor, me dê uma chance de lidar com isso direito. Eu tenho que proteger o Micah. E a mim mesma. Eu entendo.
Mas Amara, isso não acabou. Nós não acabamos. Depois que desligou, Amara sentou-se no sofá e levou as mãos à cabeça. 3 semanas atrás, sua maior preocupação era pagar as contas. Agora ela estava presa numa teia complicada de velhos sentimentos, novas possibilidades e política de escritório. Mika veio e subiu no sofá ao lado dela. Você está triste, mamãe? Um pouco. É por causa do Evan? Amara olhou para o rosto preocupado do filho. É sobre coisas de adulto que são difíceis de explicar. A gente ainda vai ver ele? Eu não sei, meu amor. Talvez não por um tempo. Micah ficou quieto por um momento. Espero que sim. Ele te faz sorrir. Naquela noite, Amara deitou acordada, encarando o teto, perguntando-se se estava fazendo a escolha certa. Proteger a si mesma e a Mika era a coisa mais importante. Mas pela primeira vez em 8 anos, ela tinha começado a acreditar que talvez eles não precisassem enfrentar o mundo sozinhos. Agora, essa esperança parecia perigosa, como algo que poderia machucar os dois se ela não fosse cuidadosa. O amanhã traria seus próprios desafios. Naquela noite, ela só precisava descobrir como proteger seu coração enquanto ainda fazia o que era melhor para o filho. A terça-feira de manhã no trabalho parecia diferente. Amara chegou cedo e foi direto para seu escritório, evitando a copa e mantendo sua porta parcialmente fechada. Ela havia decidido terminar sua semana de experiência profissionalmente, mas já estava preparando mentalmente sua carta de demissão. Às 9 horas, Rita bateu na porta dela. Você tem alguns minutos? Rita perguntou. Claro. Rita entrou e fechou a porta atrás dela. Eu queria te atualizar sobre a situação de ontem. Certo. Evan falou com Daniel ontem à noite. A foto foi removida e Daniel pediu desculpas. Ele não percebeu como a postagem dele poderia te afetar profissionalmente. Amara assentiu, mas não sentiu muito alívio. Agradeço por isso. Também haverá um lembrete para toda a empresa sobre redes sociais e privacidade no ambiente de trabalho. Nada dramático, apenas um reforço sutil das nossas políticas. Isso vai ajudar. Rita sentou-se em frente à mesa de Amara. Na minha experiência, essas coisas passam rápido se você as lida de forma adequada. As pessoas seguem para a próxima fofoca de escritório em 1 semana. Talvez, mas não tenho certeza se quero esperar para ver. Você está pensando em ir embora? Amara escolheu as palavras com cuidado. Estou pensando no que é melhor para todos os envolvidos. O melhor é manter uma funcionária talentosa que já provou seu valor. A voz de Rita era firme, mas gentil. Não deixe o mau julgamento de outras pessoas te custar um bom emprego. Naquela tarde, Amara saiu do trabalho mais cedo para buscar Micah na escola. Ela precisava pensar, e estar perto do filho sempre a ajudava a ver as coisas com mais clareza. Como foi a escola? Ela perguntou enquanto caminhavam para o carro. Bem, trabalhamos nos nossos projetos de padrões. A professora Hall diz que o meu está pronto para a feira de ciências. Que ótimo, meu amor. Mamãe, quando a gente vai ver o Evan de novo? A pergunta a atingiu como um pequeno soco no peito. Eu não sei. As coisas estão complicadas agora. Que tipo de complicadas? Amara destrancou o carro e ajudou Micah com o cinto de segurança. Às vezes, quando adultos tentam ser amigos, outras pessoas têm opiniões sobre isso. Que tipo de opiniões? Eles pensam coisas que não são verdade, e isso pode causar problemas. Micah ficou quieto por um momento enquanto ela ligava o carro. O Evan está com problemas por nossa causa? Não, meu amor. Ninguém está com problemas. Estamos apenas resolvendo as coisas. Naquela noite, enquanto Micah fazia a lição de casa, o celular de Amara tocou. Era Evan. Ela deixou cair na caixa postal. Ele ligou novamente 1 hora depois. Desta vez, ela atendeu. Oi. Obrigado por atender, Evan disse. Eu sei que você disse que precisava de espaço. Eu preciso. Eu entendo. Mas queria te avisar que o RH emitiu um lembrete neutro sobre privacidade e profissionalismo hoje. Daniel pediu desculpas a Rita e ele vai te pedir desculpas amanhã. Tudo bem, Amara. Eu sei que isso é assustador, mas não deixe o erro de uma pessoa arruinar algo bom. Como vou saber que é bom, Evan? Como vou saber que você não vai desaparecer de novo quando as coisas ficarem difíceis? A pergunta pairou no ar entre eles. Era a verdadeira questão, Amara percebeu. Não a foto ou a fofoca de escritório.
o medo de que ela estivesse expondo a si mesma e a Micah a mais um coração partido. Não consigo provar com palavras, Evan disse finalmente. Só consigo te mostrar com tempo e consistência. Preciso proteger o Micah. Eu sei. E quero te ajudar a fazer isso. Depois que desligaram, Amara sentou-se à mesa da cozinha com uma xícara de chá, pensando em tudo o que havia acontecido. O celular dela vibrou com uma mensagem da Nia. Como você está se aguentando? Confusa, assustada, tentando fazer a coisa certa. Quer que eu vá aí? Não. Preciso pensar. Me liga se mudar de ideia. A quarta-feira passou tranquilamente no trabalho. Daniel passou no escritório dela por volta do meio-dia, com um pedido de desculpas formal que parecia genuíno. Alguns colegas de trabalho conversaram um pouco, mas ninguém mencionou a foto ou fez perguntas pessoais. Talvez Rita estivesse certa. Talvez fofoca de escritório realmente tivesse vida curta. Naquela noite, Amara estava ajudando Micah com a lição de casa de matemática quando ele fez a pergunta que mudou tudo. Mamãe, eu tenho um pai? O lápis de Amara parou sobre o papel onde ela estava corrigindo os problemas de adição dele. O que te fez pensar nisso? O Jimmy na escola diz que todas as crianças têm pais em algum lugar, mesmo que não morem com eles. O Jimmy está certo sobre isso. Então, onde está o meu? Amara olhou para o rosto curioso e confiante do filho. Por 7 anos, ela havia evitado essa conversa mantendo as coisas vagas. É complicado, tinha sido a resposta padrão dela. Mas Micah estava ficando mais velho, fazendo perguntas mais específicas. E agora havia Evan. Evan, gentil e paciente, que olhava para Micah como se ele fosse precioso, que compartilhava o mesmo dom em comum para padrões e números. Tem alguém que pode ser seu pai, Amara disse cuidadosamente. Mas a gente precisaria ter certeza do jeito de adulto. Qual é o jeito de adulto? Um exame especial que nos diz com certeza. Micah considerou isso seriamente. É o Evan? O coração de Amara parou. Por que você perguntaria isso? Porque nós dois gostamos de quebra-cabeças. E ele é legal com a gente. E quando ele olha para mim, os olhos dele ficam macios como os seus, da boca das crianças. Pode ser, meu amor. Você gostaria que fosse? Sim, eu gosto muito dele. Naquela noite, depois que Micah adormeceu, Amara sentou-se no sofá com o celular nas mãos por 20 minutos antes de finalmente enviar a mensagem. Precisamos buscar clareza para o Micah, devagar e em particular. Evan respondeu em segundos. Quando você estiver pronta. Obrigado. Na tarde de quinta-feira, Amara encontrou Evan num pequeno café a 6 quarteirões do escritório deles. Era um lugar onde nenhum dos dois tinha ido antes. Tranquilo e anônimo. Como a gente faz isso? Ela perguntou depois que pediram café. Tem uma clínica particular no centro. Eles podem fazer o exame com apenas um cotonete na bochecha. Resultados em 3 dias. E se? Se eu for o pai dele, então a gente descobre como isso se parece. Lentamente, no seu ritmo. Amara mexeu o açúcar no café. Preciso que você entenda uma coisa. Se você for o pai do Micah, você não pode entrar e sair da vida dele. Você não pode desaparecer quando as coisas ficarem difíceis. Eu não vou. Você não sabe disso. A vida acontece. As coisas mudam. Evan se inclinou sobre a pequena mesa. 8 anos atrás, eu era um garoto assustado que cometeu um erro terrível. Eu não sou mais aquela pessoa. Prove. Como? Sendo paciente, aparecendo consistentemente, colocando as necessidades do Micah antes dos seus próprios desejos. Eu consigo fazer isso. No meio da conversa, Nia apareceu na mesa deles. Amara tinha pedido para ela vir, querendo uma testemunha para quaisquer acordos que fizessem. Desculpe o atraso, Nia disse, sentando-se ao lado de Amara. Evan se levantou e apertou a mão dela formalmente. Nia, bom te ver de novo. Evan. A voz de Nia era educada, mas cautelosa. Pelos próximos 20 minutos, eles discutiram questões práticas. Onde fazer o exame? Como lidar com os resultados? Como seriam os limites, se Evan fosse confirmado como pai do Micah? Quero visitas regulares, Evan disse, mas a critério de Amara. Quero contribuir financeiramente, mas não de uma forma que faça alguém se sentir obrigado. E se o exame disser que você não é o pai dele? Nia perguntou. Evan ficou quieto por um momento. Então, respeito esse resultado e me afasto. Mas eu ainda gostaria de fazer parte da vida deles, se a Amara quiser isso. Depois que Nia saiu para buscar Micah na escola,
Amara e Evan ficaram em silêncio por alguns minutos. Você está com medo? Ela perguntou. Apavorado, ele admitiu. E se eu não for bom como pai? E se eu estragar tudo? Então você aprende e faz melhor. É isso que é ser pai. Você ficou com medo quando descobriu que estava grávida? A pergunta a pegou de surpresa. Ela nunca havia contado a ele sobre a gravidez que perdeu. Por um momento ela pensou em contar agora, mas aquela dor pertencia ao passado. Este momento era sobre o futuro. Todo pai e toda mãe sentem medo, ela disse. Em vez disso, os bons, pelo menos. Eles agendaram o exame para sábado de manhã. Uma consulta simples em uma clínica discreta, sem drama, sem alarde. Enquanto caminhavam para seus carros separados, Evan a parou. Amara, aconteça o que acontecer, quero que saiba de uma coisa. O quê? Você fez um trabalho incrível criando o Micah. Ele é inteligente, gentil e confiante. Isso é por sua causa. Lágrimas brotaram nos cantos dos olhos dela. Obrigada. É sério. Seja eu o pai biológico dele ou não, você é a mãe que o criou. Isso é o que mais importa. A manhã de sábado parecia surreal. Amara, Micah e Evan sentaram-se em uma sala de espera silenciosa na clínica enquanto uma técnica preparava os materiais para o exame. É só uma coletinha de saliva, como a que o médico faz, Amara explicou a Micah. Rápido e fácil. Vai doer? Nem um pouco, disse a técnica com um sorriso. Abra a boca. Todo o processo levou 5 minutos. 3 coletas da bochecha, alguns papéis para preencher e a promessa de que os resultados estariam disponíveis até terça-feira. Depois, foram a uma lanchonete próxima para almoçar. Micah tagarelava sobre a feira de ciências que se aproximava, enquanto Amara e Evan faziam uma conversa fiada, cuidadosa, sobre trabalho e tempo. Parecia algo ao mesmo tempo monumental e completamente comum. A terça-feira de manhã amanheceu cinzenta e garoenta. Amara mal tinha dormido na noite anterior, e ela percebeu que Evan estava tão nervoso quanto ela quando se encontraram na mesma cafeteria onde haviam planejado o exame. Sentaram-se em um dos sofás do canto, com um envelope lacrado entre eles na mesa. Nenhum dos dois se moveu para abri-lo. O que quer que diga, lidamos com isso juntos, Evan disse. Juntos, Amara concordou. Ela pegou o envelope com as mãos trêmulas e o rasgou. Os resultados estavam impressos em um papel branco simples, com o timbre médico. Probabilidade de paternidade: 99, 97%. Eles olharam para as palavras em silêncio. Ele é meu filho, Evan disse baixinho. Ele é seu filho. Por um momento, nenhum dos dois falou. Então Evan estendeu a mão pela mesa e pegou a mão de Amara. Obrigado, ele disse, a voz embargada pela emoção. Obrigado por ele. Obrigado por tê-lo criado. Obrigado por me avisar. Amara sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto. O que fazemos agora? Nós contamos a ele. E então vivemos um dia de cada vez. Naquela noite, sentaram-se na sala de Amara com Micah entre eles no sofá. Ele estava animado o dia todo para ver os resultados do exame de gente grande. Então, Amara disse, recebemos os resultados do exame. E aí? Micah perguntou, ansioso. Evan é seu pai, ela disse simplesmente. Micah olhou dela para Evan e de volta. É sério? É sério. Legal. Micah se jogou em Evan para um abraço. Eu sabia. Eu podia perceber porque nós dois gostamos de quebra-cabeças. Evan o abraçou de volta, com os olhos fechados e o rosto sereno. Estou muito feliz em ser seu pai, campeão. Você vai morar aqui agora? Não, Amara disse rapidamente. Nada vai mudar de imediato. Vamos com calma e descobrir o que funciona melhor para todo mundo. Mas eu posso te ver mais agora? Micah perguntou a Evan. Se sua mãe disser que tudo bem, sim. Muito mais. Nas semanas seguintes, eles desenvolveram uma rotina. Evan buscava Micah na escola às quintas-feiras e o levava para casa para jantar. Tinham noites de quebra-cabeça todo domingo à noite na sala de Amara. Evan ajudava com a lição de casa e compareceu à apresentação de Micah na feira de ciências. Nada dramático ou avassalador, apenas uma presença constante. No trabalho, as coisas se normalizaram em uma rotina confortável. Rita converteu a posição de Amara de experiência para permanente, com todos os benefícios. A fofoca do escritório mudou para outros tópicos. Evan mantinha suas interações profissionais durante o horário comercial.
3 semanas após os resultados do exame, Grace foi visitar o apartamento de Amara. Ela bateu na porta às 6 horas de uma quinta-feira à noite, segurando uma pequena sacola de presente. Espero não estar incomodando, Grace disse quando Amara abriu a porta. De jeito nenhum. Entre. Grace olhou ao redor do apartamento pequeno e arrumado com genuíno interesse. Fotos de Micah cobriam a geladeira. As obras de arte dele decoravam as paredes. Que lindo, Grace disse. Muito acolhedor. Obrigada. Quer um café? Seria ótimo. Enquanto Amara fazia café, Grace sentou-se à mesa da cozinha com Micah, que estava fazendo a lição de casa. O que você está estudando? Grace perguntou. Tabuada. É fácil porque são só padrões. Me mostre. Micah explicou como a multiplicação era, na verdade, apenas adição repetida em sequências. Grace ouviu com atenção genuína e fez perguntas ponderadas. Quando Amara trouxe o café, Grace tirou a sacola de presente da bolsa. Isto é para o Micah, ela disse. Encontrei em um antiquário e achei que ele poderia gostar. Dentro havia uma caixa de quebra-cabeça de madeira com entalhes geométricos intrincados. Parecia cara e antiga. Uau! Micah exclamou. Como funciona? Você tem que descobrir o padrão para abri-la, Grace explicou. Ela pertenceu a alguém muito especial para mim. Amara percebeu que provavelmente tinha pertencido ao pai de Evan. O gesto pareceu significativo. Obrigada, Micah disse, já estudando as superfícies entalhadas da caixa. Isso é muito legal. Depois que Grace saiu, Micah trabalhou na caixa de quebra-cabeça, enquanto Amara arrumava a louça do jantar. Eu gosto da mãe do Evan, ele anunciou. Ela é esperta, ela é, e ela me trouxe um presente bom. Naquela noite, depois que Micah foi para a cama, Amara sentou-se no sofá, pensando em como suas vidas haviam mudado em apenas 2 meses. Uma guinada inesperada pela porta de um escritório havia levado a isso. Um emprego estável, um relacionamento renovado com alguém que ela amou e um menininho que finalmente conhecia o pai. O telefone dela vibrou com uma mensagem de texto de Evan. Como foi a visita com minha mãe? Boa. Ela trouxe uma caixa de quebra-cabeça para o Micah. A antiga do pai? Provavelmente. É linda. Ela está tentando dizer que aceita vocês dois. Esse é o jeito dela. Eu imaginei. Você está bem com isso? Amara pensou. 1 mês atrás, ela teria desconfiado dos motivos de Grace. Mas vê-la interagir com Micah naquela noite pareceu genuíno. Sim, acho que sim. Bom, nos vemos amanhã para a noite de quebra-cabeças? Não perderia por nada. 3 meses depois, Amara estava no estacionamento do prédio comercial de Rita em uma sexta-feira à noite, esperando Evan terminar uma reunião que se estendera. Micah estava no banco de trás do carro dela, lendo um livro sobre matemática avançada que estava muito acima do seu nível escolar. Mamãe, quando o Evan vai sair? Ele perguntou. Logo, meu amor. Ele provavelmente está terminando algumas coisas importantes do trabalho. O telefone dela tocou. O nome de Rita na tela. Oi, Rita. Amara, tenho uma boa notícia. Você estaria interessada em uma promoção. Há uma vaga de supervisora se abrindo em nosso departamento de coordenação de eventos. Salário melhor, mais responsabilidade, sua própria equipe. Amara sentiu o coração saltar. É sério? É sério. Você se mostrou inestimável aqui. Todo mundo elogia seu trabalho. Eu adoraria saber mais sobre isso. Ótimo. Conversaremos na segunda-feira de manhã. Tenha um bom fim de semana. Enquanto Amara desligava, viu Evan atravessando o estacionamento em direção a eles. Ele parecia cansado, mas feliz. Como foi seu dia? Ele perguntou, entrando no banco do passageiro. Bom, a Rita acabou de me oferecer uma promoção. Isso é fantástico. Você merece. E você? Reunião demorada? Valeu a pena. Acabamos de conseguir um contrato que manterá a empresa ocupada pelos próximos 2 anos. Segurança no emprego? Segurança no emprego. Eles foram para o parque, onde haviam se reencontrado pela primeira vez meses atrás. Tinha se tornado uma tradição terminar as semanas ali, deixando Micah brincar, enquanto eles se sentavam no banco de sempre e conversavam sobre tudo e nada. Enquanto o sol se punha, pintando o céu em tons de laranja e rosa, Micah correu com um galho que havia encontrado. Olha, posso desenhar padrões na terra com isso. Ele se ajoelhou e começou a esboçar formas geométricas no chão arenoso perto do banco.
padrões complexos e interligados que mostravam sua crescente sofisticação matemática. Evan se ajoelhou ao lado dele com outro galho. E se adicionarmos esta sequência aqui? Ah, sim, e então poderíamos conectar a esta parte. Amara os observava trabalhando juntos, suas cabeças curvadas sobre o mesmo pedaço de chão, ambos completamente absortos no quebra-cabeça que estavam criando. O telefone dela vibrou com uma mensagem de texto de Nia. Como está a noite em família? Amara digitou de volta. Boa, muito boa. Você parece feliz? Estou. Ela olhou para os dois homens mais importantes em sua vida, trabalhando juntos para criar algo lindo na luz que diminuía. Pela primeira vez em 8 anos, ela sentiu que estavam construindo algo que duraria. Mamãe, venha nos ajudar, Maika chamou. Precisamos de um terceiro galho para o padrão triangular. Amara pegou um graveto caído e se ajoelhou ao lado deles na terra arenosa. 3 gravetos se moviam pelo chão, criando padrões dentro de padrões, cada linha conectada às outras. Perfeito, Evan disse, enquanto terminavam sua obra-prima geométrica. Perfeito, Amara concordou. Mas ela não estava olhando para o padrão na terra. Ela estava olhando para o rosto animado do filho e o sorriso gentil de Evan. 6 meses atrás, ela era uma mãe solteira, lutando para pagar as contas e se perguntando como conseguiria dar a Maika tudo o que ele precisava. Agora, ela fazia parte de uma equipe, não perfeita, não sem desafios, mas real, estável e construída sobre escolhas honestas. O que vamos desenhar na semana que vem? Maika perguntou enquanto arrumavam as coisas para ir para casa. Nos surpreenda, Evan disse. Os melhores padrões são aqueles que ninguém espera. Enquanto caminhavam de volta para o carro, Mika pulava à frente enquanto Amara e Evan o seguiam mais devagar. Você está feliz? Evan perguntou baixinho. Chegando lá, Amara respondeu. E você? Mais feliz do que eu pensei ser possível. Eles caminharam em um silêncio confortável por um momento, antes que Amara falasse novamente. Evan? Sim, obrigada por ter ficado, por ter aparecido, por provar que algumas coisas valem a pena esperar. Ele parou de andar e virou-se para encará-la. Obrigado por me dar a chance, por confiar em mim com vocês dois. Ao longe, Maika já estava no carro, tentando resolver a caixa de quebra-cabeça de Grace à luz do poste. Ele é incrível, Evan disse, observando o filho deles. Ele é. E ele é nosso. Nosso, Evan repetiu, como se estivesse testando a palavra. Nosso, Amara confirmou. Quando chegaram ao carro, Mika ergueu os olhos do quebra-cabeça com triunfo. Consegui, ele anunciou, erguendo a caixa aberta. Tinha um segredo lá dentro. Que tipo de segredo? Amara perguntou. Maika puxou um pequeno pedaço de papel dobrado. Está escrito, para meu neto, que vê padrões em todos os lugares. Com amor, vovô David. Os olhos de Evan se encheram de lágrimas. O pai deixou isso para você. De alguma forma, ele sabia. Isso é impossível, Amara disse baixinho. Talvez, ou talvez alguns padrões sejam maiores do que pensamos. Enquanto dirigiam para casa pelas ruas tranquilas, Mika adormeceu no banco de trás, com a caixa de quebra-cabeça aninhada em seus braços. Amara e Evan conversaram baixinho sobre planos de fim de semana, listas de compras e todos os detalhes comuns que compõem uma vida construída juntos. Não era o final feliz dramático dos filmes. Era algo melhor. A satisfação silenciosa de escolher um ao outro, dia após dia, e construir algo que duraria. Quando chegaram ao apartamento de Amara, Evan carregou Mika adormecido para dentro, enquanto Amara destrancava a porta. Eles o colocaram na cama juntos, deixando a caixa de quebra-cabeça na mesinha de cabeceira, para que ele pudesse ver lá ao acordar. Amanhã na mesma hora? Evan perguntou enquanto estavam na porta. Amanhã na mesma hora, Amara concordou. Depois que ele saiu, Amara sentou-se à mesa da cozinha com uma xícara de chá, olhando para a foto na geladeira. Era da feira de ciências de Maika, 3 semanas atrás. Os 3 estavam juntos atrás do projeto vencedor dele, sobre padrões matemáticos na natureza. Eles pareciam o que eram. Uma família que havia se encontrado através de uma série de pequenas escolhas e coragem silenciosa. O telefone dela vibrou com uma mensagem de boa noite de Evan. Bons sonhos. Ela digitou de volta. Você também. Então ela adicionou.
Nos vemos amanhã. Porque era isso que o amor parecia na vida real. Não grandes gestos ou declarações dramáticas, mas a simples promessa de aparecer de novo amanhã, e depois de amanhã, e em todos os dias que se seguissem. Lá fora, a chuva começou a cair suavemente contra a janela. Mas lá dentro, tudo estava quente, seguro e exatamente como deveria ser.